gente explica esse fenômeno? Quer dizer, qual é o teu olhar, logicamente mergulhado dentro dos conceitos doutrinários, né? Porque você não vai dissociar isso, mas qual é o teu olhar sobre isso, meu amigo? Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes. Se eu pudesse, cumprimentava a todos que estão no nosso chat. Quero agradecer pela oportunidade de estar nesse programa. E, Cris, parabenizar pelo vídeo. O vídeo, por si só, fala do que vai ser esse programa. Veja, desde quando você me convidou para estar nesse programa e falar sobre esse assunto, eu me debrucei sobre a temática, porque o que a gente precisa fazer para falar sobre um assunto? Estudar o tema, procurar entender o fenômeno humano. Eu me formei em psicologia agora no ano de 2024, mas isso não me credencia de automático para falar sobre um tema tão complexo e que vem avassalando a nossa sociedade nos dias atuais. Então eu me debrucei, fui escutar psiquiatras, conversei inclusive com uma pessoalmente, fui escutar psicólogos sobre o assunto, fui ver a literatura, o que ela registrava sobre o assunto e trouxe algumas conclusões. Essas conclusões a gente não pode colocar como sendo definitivas, mas a gente traz aí num rol de possibilidades para a gente tentar entender o fenômeno. Veja, lidar com o ser humano é sempre uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, para nós não cairmos nos julgamentos, em fazer qualquer tipo de consideração sobre a outra pessoa, que às vezes é uma consideração precipitada. Então, eu vou procurar trazer os assuntos com muito cuidado e respeitando essa grande subjetividade que é o ser humano. Porque, aliás, existe um ser humano porque existe um espírito imortal, que já viveu antes, que traz o seu acervo de débitos, de acertos, e que, em sendo nossas existências solidárias, a gente acaba refletindo hoje a soma daquilo que a gente foi ontem, em vidas passadas, e na própria vida atual. Feito esse preâmbulo, minha amiga, eu destaquei 5 fundamentos para nós falarmos sobre esse assunto. E dentro desses 5 fundamentos, eu dividi em subcausas, subtópicos, causas e subcausas. Então, no primeiro momento, se você quiser me interromper, fica à vontade. E se as pessoas quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também. Veja, a gente precisa, num primeiro momento, destacar que o bebê reborn, ele é natural em determinados momentos. Eu tenho uma filha de 6 anos, vai fazer 7 anos. E ainda no ano passado, ela me pediu para que fosse no shopping com ela comprar uma bebê reborn. Ela está até aqui do meu lado. Vem cá, minha filha. Manda um beijo pro pessoal. Não aparecendo não. Agora apareceu. Então, para minha filha, um bebê reborn é uma boneca, como todas as outras. Então ela brinca, ela de vez em quando me pede para que cuide da boneca dela, mas isso está no universo infantil, de alguém que brinca, a fase da criança de aprendizados, de viver o lúdico, de passar pelas experiências típicas do momento infantil. Nós temos um outro fenômeno também que pode ser considerado natural, que é o fenômeno dos colecionadores. Então tem pessoas que colecionam figurinhas, outros colecionam objetos mais diversos, quadros, enfim. Então nós sabemos que existem os colecionadores de bonecas. Então a gente não poderia, nesse primeiro momento, ver qualquer tipo de patologia para uma criança ou para um colecionador. Esse é um primeiro aspecto que a gente precisa abordar. Partindo para um segundo aspecto, precisamos entender o mundo contemporâneo. Porque o bebê reborn hoje pode fazer parte do mundo contemporâneo em 2 situações específicas. Porque muitas vezes a pessoa se utiliza de temas da atualidade para poder gerar fenômeno na rede social, gerar algoritmo. Os jovens costumam chamar isso, entre aspas, de lacração. Porque, veja, eu outro dia vi um vídeo na internet com alguém botando um cachorro dentro de uma máquina de lavar. Custa-me crer que aquela pessoa tenha, num primeiro momento, um desajuste psíquico ou psiquiátrico. Mas talvez ele tenha colocado ele lá, por quê?
porque vai gerar muitos likes, vai gerar muitas visualizações e a pessoa pode estar ganhando dinheiro com isso. Então, numa sociedade onde tudo é clique, tudo é like, tudo é algoritmo, então o mundo moderno fomenta essas práticas que nós chamamos de exóticas e que tem muito a ver com essa questão da pessoa se projetar, sobressair, ganhar aplausos. Mas também no mundo moderno, Cris, nós temos determinadas artimanhas, artifícios, que é o desvio de assuntos mais importantes. Porque, por exemplo, um mundo com guerras, com problemas mais diversos, com criaturas padecendo as mais variadas necessidades. E o tópico mais debatido no momento é o bebê reborn. Será que isso alguém não plantou midiaticamente? Estou levantando hipóteses, tá, meus amigos? Depois nós vamos discutir. Para que tire o foco da nossa atenção do que é principal? Para que tire o foco de nós mesmos espíritas para debater o espírito imortal, para debater a caridade, para debater os princípios espíritas, para que no meio da sociedade as pessoas deixem de olhar para aquilo que é importante, a melhora progressiva da sociedade, as relações de família, as relações sociais, e todo mundo de uma hora para outra começa a discutir o bebê reborn. Num terceiro ponto, Cris, se você quiser me cortar, pode cortar, tá? Eu quero entrar naqueles quadros que são disfuncionais. E veja, quadro disfuncional, eu não estou falando num primeiro momento de um quadro patológico, porque um quadro disfuncional é alguém que tem alguma situação de trato psíquico que pode, com o acompanhamento de um terapeuta, de um bom psicólogo, enxergar determinadas situações, determinados traumas e conseguir ressignificar essas situações. Então, dentre esses quadros disfuncionais, eu destaco num primeiro momento a carência emocional. Porque nós sabemos de muitas mães, de muitas mulheres que nutrem a vontade de ser mãe, mas não conseguem. E também não estão dispostas a passar por um processo de adoção. E eu falo aqui, Cris, com muita tranquilidade, porque eu entrei na fila de adoção. E é um processo muito demorado, é um processo custoso, é um processo com muitas exigências. Então, às vezes, a própria pessoa que entra numa fila de adoção demora muito para adotar. Então, veja, a carência emocional, porque a pessoa ou não conseguiu adotar, ou simplesmente não quis adotar, ou porque perdeu um filho num aborto espontâneo, ou não conseguiu ter um filho, pode gerar com que a pessoa transfira aquela emotividade para um bebê reborn, para um boneco. Então isso é a transferência de uma carência emocional, emotiva. Então não nos cabe julgar a mulher, cabe nos entender a mulher e ajudá-la a superar aquele momento de dificuldade, aquele momento de transtorno psíquico. Esse é um quadro disfuncional. Existe um segundo quadro disfuncional que é decorrente de alguma experiência traumática. O que é um trauma? Um trauma é um evento que ocorreu nas nossas vidas e que gera alguma consequência. Por exemplo, grande parte dos nossos traumas decorre do período infantil. Nós trazemos traumas, inclusive, de vidas passadas. Então, vou citar 2 tipos de trauma. Violência dentro de casa, ou até mesmo a questão do abandono. Será que a pessoa não está transferindo aquela violência de que foi vítima ou aquele abandono para um boneco? Para uma bebê que, na verdade, é hiperrealista, mas não é real? Então, é um quadro disfuncional. Uma terceira possibilidade de entender é o vazio existencial. O vazio existencial foi muito debatido e discutido pelo logoterapeuta Viktor Frankl. E ele diz que a sociedade dos tempos atuais é uma sociedade que carece de vazio. Por que vazio? Porque sente culpa, porque não consegue lidar com a dor e muitas vezes não consegue facear a própria morte. Então esse vazio advém da nossa dificuldade de enfrentar os fenômenos do cotidiano, culpas, dores, remorsos, frustrações as mais diversas. Então eu preencho esse vazio de que forma? Às vezes com um boneco
que eu trato ele como se fosse real, que eu coloco num carrinho de bebê e ando na rua. E chegamos a situações extremas de pessoas que levam num pediatra, levam numa igreja para poder receber uma benzedura. Então, veja, são quadros disfuncionais. São quadros de pessoas que precisam realinhar as possibilidades psíquicas. Um quarto quadro disfuncional é o que a gente chama de mecanismo de defesa do ego. O que são os mecanismos de defesa do ego? Porque eu estou fundado na minha personalidade, no meu eu, no meu ego, naquilo que eu sou hoje. E tenho dificuldade de lidar com as minhas dificuldades. Então o ego se protege com determinados mecanismos de defesa, como a compensação, o deslocamento, a projeção, a introspecção, a racionalização. O que isso quer dizer? Que às vezes eu me defendo de alguma coisa que eu não quero enfrentar comprando um bebê reborn. É mais ou menos assim. Eu acho alguma coisa na minha personalidade que eu não gosto. E muitas pessoas, quando se deparam com uma coisa que não gostam, ao invés de enfrentar, tentar modificar, elas escolhem o caminho do vício. Por exemplo, o caminho de fazer algum esporte radical, um outro exemplo, é um mecanismo de defender o ego, de deslocar-se da luta do cotidiano para uma outra coisa que vai me distrair. Algumas pessoas podem se valer dos bebês reborn. Não sei se vocês se recordam de uma frase que era muito, pelo menos falada na minha infância. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se esconder o bicho acha, mas se enfrentar o bicho some. Mas o que a gente costuma fazer? A gente esconde, a gente corre, a gente não enfrenta. Então, o grande convite da vida é para que a gente enfrente as nossas dificuldades, enfrente as nossas dores. Às vezes a pessoa não consegue enfrentar, ela vai beber, ela vai fumar. Outros podem chegar, não, eu vou cuidar de um boneco. Ou às vezes é aquela pessoa que transfere a sua própria emotividade para os animais. E veja, eu amo os animais. Eu estou com um animal aqui do meu lado. Mas ele é um cachorro. Por mais que eu ame, eu não posso tratar ele como se fosse um filho. E eu o chamo de filho. É porque tem pessoas que hoje colocam os animais num pedestal. Isso é ruim para o animal, isso é ruim para nós. Isso é ruim porque a gente está transferindo para o boneco algo que muitas vezes está mal resolvido dentro da gente. Daí a necessidade do auxílio psicológico, de um terapeuta, onde a gente possa falar, conversar, dizer dos nossos dramas e entender por que hoje eu estou transformando uma boneca em realidade. Por que hoje, ao invés de lidar com gente real, com pessoas que eu posso tocar, que eu posso ter minhas relações com ele, eu estou fazendo isso com boneco? Será que isso não é a dificuldade de lidar com as pessoas do jeito que elas são? Porque pessoas gritam, crianças gritam, fazem pirraça. O boneco não. Será que eu não estou fugindo da realidade objetiva e construindo uma realidade fictícia? Isso é um quadro disfuncional. Para não me alongar muito, Cris, eu quero entrar aí num quarto assunto de abordagem, que é o quadro patológico. Aqui no quadro patológico, só o psicólogo não adianta. Porque o que é o quadro patológico? É a fragmentação da personalidade. Porque a pessoa olha para o boneco e vê uma criança. A pessoa olha para o boneco e acha que ele é real. É a fase dos delírios, das alucinações. É quase um sintoma. E eu aqui não posso fazer diagnóstico, porque cada caso é um caso. A gente precisaria fazer a anamnese, escutar o paciente, saber como ele se encontra para poder entender a sua realidade. Os casos de fragmentação da personalidade, a criança está olhando para o boneco e está vendo um bebê. Vê ele chorando, são quadros de alucinações. Então, nesses casos específicos, a pessoa precisa de um psiquiatra, porque ela está sofrendo, ela aliou-se da realidade.
seria aí o quadro patológico. E nós temos, segundo a doutrina espírita, uma quinta possibilidade, que é a possibilidade espiritual. Porque nós somos possíveis de sofrer a obsessão, que é a ação persistente de um espírito mau por sobre o indivíduo. Então nós sabemos de entidades que nos perturbam, que podem criar, influenciar-nos de tal modo que a gente entre num quadro de falseamento da realidade. Então há obsessores que fazem pessoas se ajoelharem, falarem coisas estranhas, emitirem sons guturais, fazem pessoas brigarem e podem inclusive fazer pessoas acharem que bonecos são humanos, verem bonecos como inimigos. Então veja, eu trouxe um leque de oportunidades, começando pelo quadro da naturalidade, que é o caso das crianças quando brincam ou dos colecionadores, trazendo as questões do mundo atual, que é a lacração das redes sociais. Às vezes a pessoa não tem quadro disfuncional nenhum, ela só quer lacrar. Trazendo aí o desvio de assuntos mais importantes. Depois passei para os quadros disfuncionais, como carência afetiva, experiência traumática, vazio existencial, o mecanismo de defesa do ego, quando eu me desloco de uma situação psicológica aflitiva para poder cuidar de um boneco. Passamos por um quadro patológico, onde a pessoa pode estar numa fase de delírios e olhar para o boneco e achar que é humano, até chegar num quadro obsessivo, que é passível de ocorrer. Mas em todos esses quadros, o que a gente faz? Busca o entendimento. Entendimento da pessoa, entendimento conforme nos traz a doutrina espírita e consegue aí afastar o joio do trigo, para que a gente siga com Jesus, com o Evangelho e amando tanto quanto nos seja possível.